Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Antonélio. Rudá, Pimentel envolvido numa série de escândalos, é a bola da vez para cair no ministério de Dilma Rousseff, e uma outra importante liderança petista envolvida também em escândalo. Rogério Correia dessa vez. Veja, para o ouvinte é importante que ele entenda esse quebra-cabeça, que é muito confuso para quem não conhece exatamente as brigas de bastidor. Veja só, Fernando Pimentel, ou talvez o ouvinte se lembre, que assim que surgiu as acusações de que ele teria recebido recursos no que poderia ser um tráfico de influência, no período em que ele ainda não era ministro e já não era prefeito, assim que ele recebeu essas denúncias, Fernando Pimentel falou publicamente que possivelmente era fogo amigo. Que fogo amigo seria esse? Seria, obviamente, aqueles petistas que não querem que a liderança dele, cada vez maior em Minas Gerais, se sobreponha aos outros grupos políticos petistas de Minas. E nesse momento, qual que é a liderança mais visível desses grupos do PT que se opõem ou que não são do grupo de Pimentel? O expoente que mais vem crescendo em popularidade, inclusive nacional, de Minas Gerais, no campo petista, é o estadual Rogério Correia. Então, nos últimos dias, tucanos e apoiadores de Fernando Pimentel resolveram voltar suas armas contra Rogério Correia. E a Veja, que segundo aquele livro que eu falei ontem, tem ligações fortíssimas com os tucanos via uma série de investimentos do Banco Opportunity, se isso é verdade ou não, são outros 500, a Veja publica no final de semana, desencava aquela história da lista de Furnas e diz que Rogério Correia, na verdade, forjou a lista que teria sido construída para dar propina para tucanos, ex-governadores tucanos, inclusive de Minas Gerais. Então veja que há um embate de bastidor cada vez mais grave e novamente Minas Gerais e o PT de Minas e os tucanos de Minas entram no centro de todo o embate que envolve imprensa brasileira e toda a política e os apoiadores desses políticos que formam o grupo hegemônico da política brasileira, ou seja, tucanos e petistas. Bom, ainda em entrevista à reportagem da Band News FM, o deputado Rogério Correia reiterou, afirmou que aquela lista ela foi periciada pela Polícia Federal e a Polícia Federal constatou a veracidade da tal lista de Furnas, né? Exato, ele apresentou ontem na Assembleia Legislativa e divulgou pela internet essa perícia que atestaria a veracidade desse documento. O fato é que nesse momento o que menos conta é o fato e o que mais conta é a versão, como quase tudo na política. Ou seja, há um embate nesse momento entre a tentativa de diminuição do poder de Fernando Pimentel, que é um aliado, se não um histórico, pelo menos em alguns momentos, do PSDB, tem uma excelente relação com Aécio Neves e com o governador Antônio Anastasia, e desse lado, portanto, que está construindo uma hegemonia muito importante do PT de Minas, como eu já disse, uma transição que ele está capitaneando, e do outro lado, aqueles que se juntam, tanto os ex-apoiadores de Patrus Ananias, como outras lideranças que não são ligados a Fernando Pimentel, que estão no PT, como é o caso do Rogério Correia, eles se juntam para tentar resolver, em primeiro lugar, esse imbróglio da aliança eleitoral do ano que vem para as eleições municipais de Belo Horizonte. Aqui o que está em jogo é a indicação do vice. O bloco do Fernando Pimentel deve estar indicando Miguel Correia Júnior, e o bloco não ligado ao Fernando Pimentel ventilou o nome do deputado estadual André Quintão. De qualquer maneira, Rogério Correia pode estar, inclusive, não estando exatamente vinculado a nenhum dos dois nomes. E o ataque que ele vinha desfechando justamente visaria enfraquecer Fernando Pimentel para aumentar
a capacidade de negociação sobre esse nome do vice na chapa de Márcio Lacerda. Como o ouvinte está percebendo, o jogo de bastidor, ele é muito mais importante na política, principalmente às vésperas das eleições, ele é muito mais importante do que aquilo que a gente vê publicamente. Por isso que é muito importante a gente não ficar só na superfície, só naquilo que se fala. É importante a gente tentar juntar várias informações para montar esse quebra-cabeça, que é bem complicado, né, Antonélio? Com certeza, Rudá, aos olhos do eleitor, aos olhos de quem está de fora, a situação, é claro, é de atrito, existe uma divergência entre um e outro, mas os bastidores, a coisa pega para valer, né, Rudá? Pois é, não é só uma briga entre partidos, mas é uma briga entre grupos que estão no interior dos partidos, e muitas vezes um grupo que é de um partido adversário de outro partido acaba se unindo momentaneamente, às vezes não só momentaneamente, contra o nome do seu próprio partido. Olha que confusão, até para eu falar, eu já começo a ficar confuso. Bom, fiquemos atentos a esse embate entre Fernando Pimentel e Rogério Correia. Rudá, que fala sobre política aqui na Band News FM, de volta amanhã, quarta-feira, Rudá. Até quarta. Bom dia para você.